Olá! Neste vídeo, nós vamos abordar o suporte fático, seus elementos e a classificação dos fatos jurídicos. É importante nós lembrarmos que as normas de comportamento, em geral, vão descrever fatos que se tornaram relevantes para o direito, ou seja, determinados acontecimentos naturais ou humanos que o direito passou a considerar relevante e, por isso, atribuiu consequências. Essas consequências podem ser positivas ou negativas. Podem ser no sentido, portanto, de estimular aquela conduta ou mesmo de um desestímulo. Então, nós temos diversos eventos naturais que também se configuram como fatos jurídicos. É o caso do nascimento, da morte, de se atingir uma certa idade, ou mesmo de passar um tempo, que muitas vezes vai representar, às vezes, a perda de um direito ou a perda de uma pretensão jurídica. Então, nós temos diversos eventos naturais que também interessam ao direito. E, obviamente, inúmeros eventos humanos, voluntários e involuntários. Portanto, o direito vai descrever esses eventos na norma por meio do suporte fático. Então, o suporte fático nada mais é que a descrição hipotética de um fato natural ou humano que pode vir a ocorrer e que, por ter se tornado relevante juridicamente, acaba sendo dotado de juridicidade. Então, o fato ele se torna jurídico exatamente porque o direito cria para ele um suporte fático, ou descreve-o em uma norma jurídica, o que dá no mesmo. Essa descrição, portanto, desse fato pela norma é que é o próprio suporte fático. Então, nós teremos no suporte fático determinados elementos que vão descrever de forma mais minuciosa esse evento, para que ele realmente assuma características tais que ele possa integrar o direito. Para fazer essa análise, nós vamos nos utilizar da teoria de Pontes de Miranda e das obras de Marcos Bernardo de Mello, que analisam a teoria de Pontes de Miranda. É importante, então, nós entendermos que essa descrição hipotética pode se dar a partir de uma classificação dos elementos do próprio fato. Ou seja, o suporte fático ele pode conter elementos nucleares, elementos complementares e elementos integrativos. Os elementos nucleares seriam aqueles que são essenciais para a própria existência do fato no direito. Ou seja, para que o fato ingresse no direito, ele tem que preencher determinados requisitos, ele tem que apresentar algumas características. Então, se ele não apresenta aquelas características, talvez ele nem interesse propriamente ao direito. Por exemplo, seria toda a relação humana que interessa ao direito? Não. Mas algumas relações interessam. Então, uma relação de namoro interessa ao direito? Não, isso não é sequer um fato jurídico. Mas, se esse relacionamento interpessoal apresentar alguns elementos específicos, pode ser que esse relacionamento se torne, então, um fato jurídico. Se torne um fato jurídico como a união estável, se torne um fato jurídico como um casamento. Então, há necessidade do suporte fático descrever esses elementos que seriam essenciais à criação e à incidência do fato jurídico. Os elementos nucleares formam-se de duas partes, do cerne, ou núcleo, e dos elementos completantes do núcleo. Por exemplo, numa compra e venda, nós temos que a manifestação de vontade de comprador e vendedor são o próprio núcleo da compra e venda. Formam aí o cerne. Mas
O preço na compra e venda também é essencial. Sem o preço também não existe compra e venda. O preço é um elemento completante do núcleo. Ele torna o núcleo completo. Então, cerne e elementos completantes são integrantes da existência, do plano da existência do fato jurídico. Então, são elementos nucleares. Agora, é necessário, muitas vezes, que haja uma complementação desses elementos nucleares. Percebam que eu não estou dizendo elementos que tornam completo o núcleo, porque elemento completante é o que torna completo o núcleo. Mas elementos complementares, que aí sim fazem um complemento, fazem um acréscimo, vão acrescer algo aos elementos nucleares. E aí nós temos a segunda categoria de elementos, ou seja, os elementos complementares do suporte fático. Complementares porque eles vão fazer uma complementação aos primeiros elementos. Estes elementos complementares não se referem mais à existência do fato. Na verdade, ele já pressupõe a existência. E uma vez, então, que o fato existe, ele deve conter também alguns elementos para que ele seja válido, ou seja, para que ele valha no ordenamento jurídico. Então, aqui nós estamos falando de elementos que afetam a validade, ou seja, que denotam a perfeição dos fatos jurídicos, frente à própria dimensão dogmática do direito, ou seja, frente àquela pertinência dogmática que a norma nos coloca. Então, se o fato existe, muitas vezes ele ainda tem alguns outros elementos para que nós possamos dizer que ele vale no ordenamento jurídico ou que ele não vale no ordenamento jurídico. Essa questão da validade vai estar ligada, portanto, à própria dogmática do direito, que vai dizer se ele é perfeito ou não, se ele tem algum defeito ou não. Então, nós temos, por exemplo, lá quanto à manifestação de vontade, nós vimos que a manifestação de vontade na compra e venda é elemento nuclear. Ela é o próprio núcleo. Né? Mas nós temos que essa manifestação de vontade, ela tem que ser livre. Ou seja, ela não pode advir de uma ameaça, por exemplo. Se ela advém de uma ameaça, e a pessoa, então, manifesta a sua vontade para evitar que um mal lhe recaia, aí nós teremos uma invalidade, porque não preenche o requisito complementar, o elemento complementar do suporte fático, que seria, então, a liberdade na manifestação de vontade. Então, percebam que esses elementos complementares, eles também, de alguma forma, se referem ao núcleo, mas eles não tornam o núcleo completo, ou seja, eles não são elementos completantes do núcleo, eles são elementos que complementam o núcleo. Então, eles vão fazer um acréscimo para que este fato jurídico seja perfeito no ordenamento jurídico. Se não se atender a esse requisito, nós teremos um fato defeituoso, o que pode, então, acarretar a nulidade ou a anulabilidade do fato jurídico. Então, o fato defeituoso, ele pode ser considerado nulo ou anulável. Por fim, nós temos também, nos fatos jurídicos, elementos que vão ser fundamentais para a eficácia, para a produção de efeitos desse fato jurídico. E aí nós entramos nos últimos elementos, na última categoria de elementos, que seriam os elementos integrativos. Então, nós vimos os elementos nucleares, que dizem respeito à existência, os elementos
complementares, que dizem respeito à validade, e os elementos integrativos, que dizem respeito à eficácia do fato jurídico. Então, pode ser que o fato exista, que o fato seja válido, mas que ele não produz efeito porque não ocorreu ali o elemento integrativo. Então, o elemento integrativo ele está ligado à consequência. Por exemplo, eu posso fazer um testamento que preenche todos os requisitos da dogmática. Portanto, nós teremos aí um testamento que ingressa no direito, que atende aos requisitos de existência, os elementos nucleares. Em razão de eu ter praticado de maneira capaz, versando sobre bens que são disponíveis, eu tenho a validade desse testamento. Mas a eficácia do testamento só se dá após o evento morte. Antes da minha morte, o testamento existe, o testamento é válido, mas ele não será ainda eficaz. Ele não vai produzir efeito, porque ele está dependendo do evento morte. Então, nós temos ainda um elemento que não foi preenchido. Por isso, ele não ingressa no plano da eficácia. Da mesma forma, se nós estivermos diante de um contrato, nós podemos perceber que alguns contratos vão exigir para a produção de efeitos o registro em um órgão público, que pode ser um cartório, pode ser um determinado instituto, como é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, há, às vezes, condicionantes de consequência. Esses condicionantes de consequência seriam os elementos integrativos do suporte fático. Então, percebam que aí nós estamos falando dos três planos em que o fato jurídico deve preencher para que ele seja existente, válido e eficaz. Se ele não existe, nem questionarei a validade e eficácia. Mas se ele existe, pode ser que ele seja inválido. E ainda assim pode ser que, excepcionalmente, até ele tenha alguma eficácia. Uma eficácia temporária ou definitiva. Então, a invalidade não acarreta absolutamente a ineficácia. Mas, em geral, se ele é inválido, ele também deve ser ineficaz. Bem, agora nós vamos partir para a análise da classificação dos fatos jurídicos, que vai atender a esses elementos. Então, Ponte de Miranda parte de dois critérios básicos para se descrever essa validade. Primeiro critério seria a conformidade ou a não conformidade com o direito. O segundo critério seria a presença ou não de ato volitivo humano, ou seja, de ato de vontade. Então, a gente vai analisar agora o que pode acarretar no primeiro critério, conformidade ou não conformidade, e no segundo critério, que seria a presença da vontade no ato ou não. Quanto à conformidade ao direito, nós temos, então, os fatos lícitos e os fatos ilícitos. Lícito, obviamente, é aquele que está em conformidade com o direito. E ilícito é também um fato jurídico, porque ele também gera consequências jurídicas, mas ele não está em conformidade com o direito. Então, essas consequências, muitas vezes, vão ser consequências no sentido de desestimular a ocorrência daquele fato jurídico. Já na questão da presença ou não de ato volitivo humano, aí nós teremos uma diferença básica entre fato
jurídico em sentido estrito, fato jurídico estrito sensu, e ato jurídico. O ato jurídico, ele sempre tem vontade. Sabe por quê? Porque ele é sempre humano. Fato é evento natural. Ato é evento humano. Então, dentro da classificação dos fatos jurídicos, nós podemos dizer que fato jurídico em sentido estrito é sempre aquele evento não humano. Já ato jurídico é sempre o evento humano. Obviamente, então, todos os fatos jurídicos em sentido estrito não têm o elemento da vontade. É o caso da morte, é o caso do nascimento, é o caso de se atingir a maioridade. São eventos que produzem efeitos jurídicos, mas que independem da vontade humana. Já o contrato, já uma adoção, um testamento, seria um ato jurídico, porque aí nós temos uma ação ou omissão humana voluntária que vai produzir efeitos jurídicos. Há ainda uma terceira categoria de fatos que não têm o elemento volitivo, que não partem da vontade humana, mas que também não podem ser considerados como ato jurídico. Por quê? Porque, nesse caso, nós temos uma ação humana, mas que a importância não está propriamente na vontade, mas sim no próprio resultado do comportamento. Então, essa categoria seria a categoria do ato-fato jurídico. É ato porque a conduta é humana, mas não é a vontade que produz efeitos. Por isso, quanto às consequências, quanto aos efeitos, ele se parece um fato, porque ali nós não teremos a incidência da vontade. Então, quanto a essa presença ou não do elemento volitivo, do elemento de vontade, nós vamos classificar os fatos jurídicos em fato jurídico estrito sensu, em ato-fato jurídico e ato jurídico. O fato jurídico em sentido estrito, nós vimos que é o elemento, o evento da natureza, o evento não humano que produz consequências jurídicas. Já o ato-fato jurídico é esse evento humano, mas que os resultados são do mundo dos fatos, ou seja, a vontade não é essencial para a sua configuração. E aí, então, nós teremos um resultado fático que independe dessa vontade e se dá apenas por imposição da lei. E nós temos o ato jurídico. O ato jurídico, como categoria aqui autônoma, ela é uma categoria de ações ou omissões humanas voluntárias. Por isso, fato jurídico, ato-fato jurídico e ato jurídico. Assim, vamos terminar primeiro vídeo sobre a classificação dos fatos. Em breve, nós voltaremos com um novo vídeo, um vídeo que aprofunde nessa divisão e termine com essa classificação. Até logo.